Olá! Nessa Semana do Consumidor, comemorada especialmente em virtude do dia 15 de março, eu queria falar um pouquinho com você a respeito dos aspectos constitucionais dessa disciplina. Não ficar falando sobre pagamento de conta de água, de conta de luz, mas de uma maneira menos genérica e mais específica na estrutura dentro do direito constitucional. O direito do consumidor ele foi instituído tendo por base os princípios constitucionais fundamentais da República Federativa do Brasil. Dentre esses princípios estão a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e formal, os valores sociais do trabalho, a ordem econômica e a justiça social. Todos esses princípios regem as relações de consumo a fim de evitar danos ao consumidor que não tem como se precaver de possíveis danos que possam acontecer, a não ser a partir de uma tutela efetiva do Estado. Quando vamos falar de direitos do consumidor, à luz do direito constitucional, temos alguns pontos que são chaves na compreensão dessa matéria e que eu vou passar para você aqui agora. O primeiro desses pontos é o que diz respeito à competência. Então vamos lá? Competência. A Constituição vai estabelecer que a competência, no seu artigo 24, pertence à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o inciso 5º, vai ter produção e consumo. O segundo está relacionado à questão de ser um princípio de ordem econômica. E exatamente nesse ponto é que a gente vai perceber o seguinte, que isso é a base da economia como um valor de proteção estatal. Lá no artigo 170 a gente percebe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observado, dentre outros princípios, o princípio da defesa do consumidor. Então, a ordem econômica se destina a assegurar a todos uma existência digna, observado, dentre outros, o princípio da propriedade privada. Parece claro, que a Constituição consagrou, de um lado, a economia de mercado, de natureza capitalista, entretanto, de outro lado, procurou resguardar a defesa do consumidor. Daí a liberdade econômica não ser, como nada, absoluta, eis que conformada pelos valores da justiça social, da dignidade da pessoa humana e pela própria defesa do consumidor. O terceiro desses pontos é a ideia de normatização. Normatização que foi imposta pela Constituição. Essa normatização vem lá no artigo 5º que diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então veio uma ordem para a criação do Código de Defesa do Consumidor a partir do artigo 48 da DCT, que tem lá que o Congresso Nacional, dentro de 180 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. É importante você saber que esse prazo não foi observado pelo legislador ordinário, mas em 1990 que foi ser editada a Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. Lá no seu artigo 1º estipula que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e de interesse social. O quarto ponto é a questão da subordinação estrutural. O que é isso? Dentro dessa ideia de capitalismo, a gente já percebe que o nosso modelo desse capitalismo ele está franqueado à liberdade do particular. Ou seja, embora seja um preceito de ordem econômica, dá prioridade a valores como trabalho humano, a livre iniciativa e etc., quando o inciso 32, por exemplo, do artigo 5º, fala que é necessária a proteção ao trabalhador, do consumidor pela sua vulnerabilidade, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor também traz essa ideia de vulnerabilidade. A gente tem uma norma programática de eficácia limitada impondo ao Estado a obrigação de proteger o consumidor na implementação de políticas públicas. Mais um ponto crucial é o que fala sobre usuários e seus direitos. Usuários e os seus direitos. Bom, veja que o artigo 175, inciso 2 da Constituição, tem uma definição, uma previsão dos direitos dos usuários, prevendo que o poder público disporá sobre esses direitos dos usuários dos serviços públicos na forma da lei. Tem lá mais ou menos assim que incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. E o parágrafo único tem que a lei disporá sobre, inciso 2, os direitos dos usuários, política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado e etc. Outro tema importante
é exatamente o papel do Ministério Público na defesa do consumidor, né? O artigo 129, inciso 3º da Constituição, estabelece, né, como uma das funções institucionais do Ministério Público a de promover a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos. Essa proteção vem disciplinada pormenorizadamente, né, no artigo 81 do CDC, né, dispositivo que veicula o tratamento da tutela jurisdicional coletiva dos direitos e interesses do consumidor. O MP, então, né, possui em alguns estados uma promotoria especializada para a defesa do consumidor, sendo sua criação dependente da organização interna dos órgãos do Ministério Público, né? Outra questão, impostos. Impostos informados. Impostos informados. Veja, os consumidores têm que ser esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Isso é previsão constitucional, né? A gente não pode esquecer também da questão da dignidade humana do consumidor, né? Para Ingo Wolfgang Sarlet, né, essa ideia de dignidade traz a cada ser humano a ideia de ser merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, né? Implicando, nesse sentido, uma série de direitos, né, e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante, desumano, como impedir que venham, né, que se possam garantir, né, condições de existência mínima, de uma vida saudável, de propiciar e promover a sua participação ativa, corresponsável, né, nos destinos da própria comunhão com outras pessoas da sociedade. Assim, a ideia de promoção da justiça social por meio da concretização da dignidade da pessoa humana, né, que vem de diversos fatores essenciais para as bases do Estado, quais sejam eles? Por exemplo, a ordem econômica, valores sociais do trabalho, respeito à dignidade, etc. Tudo isso vai trabalhar no complexo de dignidade humana, tá? Um ponto importante é que o direito do consumidor ele vai ter origem na atual Constituição de 88. É a Constituição de 88, né, que pela primeira vez dá esse status de proteção de direito fundamental ao direito do consumidor, né? É o primeiro e único diploma constitucional, posso dizer assim, que contemplou e dispôs expressamente sobre a proteção que deve ser dada ao consumidor, tá? Por fim aqui, as restrições à propaganda. Restrições à propaganda são importantes porque o artigo 220, parágrafo 4º, que dispõe sobre a restrição de propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos, né, terapias, e o artigo 221, que determina os princípios a serem observados na produção e programação das emissoras de rádio e televisão, também podem e devem ser analisados sob a ótica de proteção do consumidor. Assim, o direito do consumidor constitui uma síntese, né, de normas destinadas ao cumprimento dessa tríplice determinação constitucional. Promover a defesa dos consumidores, artigo 5º, inciso 32, assegurar a tutela do consumidor como princípio geral da atividade econômica, artigo 170, inciso 5º, e, por fim, sistematizar essa proteção especial através de uma codificação, artigo 48 do ADCT. Um grande abraço e até os nossos próximos encontros falando mais de direito constitucional. Até lá!